Luiz Fernando, bom dia, Leonardo. Primeiro, um prazer estar aqui conversando com vocês e obrigado pelo convite. Da minha vida pessoal, eu sou a sexta filha de um casal que nos criou basicamente ensinando que a gente tinha que estudar e um senso de justiça super importante. Meu pai era comerciário e professor de música, ele era flautista e trabalhou aqui na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, e minha mãe, com tanto filho, se dedicou a criar, né? 6, são 5 homens e eu sou a caçula. Então, agora somos 3, 3 já faleceram. Então, isso um pouco da minha origem, né? Como disse, nasci aqui em Porto Alegre e desde cedo eu me interessei muito por ler e passei minha adolescência assim me dedicando bastante a isso. Estudava bastante, né? Era o que na época se chamava um pouco de nerd, o que seria agora, mas me diverti bastante também nesse meio tempo. E fiz vestibular para arquitetura. O meu quinto irmão é arquiteto, e isso me chamava muito a atenção, eu gostava muito, porque eles trabalhavam, os estudantes de arquitetura tinham o hábito de estudar e fazer projetos de noite. Então, aquilo me chamava muito a atenção, eu achava muito interessante essa atividade noturna que eles tinham em grupo, né? Na época, lógico, não tinha AutoCAD, a gente está falando de uma época de pranchetas e canetas Ananquim, então era outro mundo. E aí eu me interessei e fiz vestibular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para arquitetura, passei, fiz um semestre e a metade do segundo e vi que eu não tinha talento algum para isso, nada. Quando começaram as atividades com desenho à mão livre, eu vi que não era comigo isso, e resolvi, então, fazer medicina, vestibular para medicina, por influência de um pai de uma grande amiga minha, que era ginecologista, e eu acompanhei um pouco as atividades dele, e resolvi fazer vestibular para medicina. Eu sempre, tanto na arquitetura, na opção por arquitetura, como também para medicina, eu sempre pensava em ter uma atividade que eu pudesse ajudar as pessoas, auxiliar as pessoas a ter e principalmente assim, a ter um pouquinho mais de justiça social, né? Então, na arquitetura, meu interesse foi por tentar fazer, depois de formada, eu sonhava, né, em fazer um trabalho com habitações populares, então, locais dignos para as pessoas morarem, com um projeto interessante, mesmo que fosse de habitações de baixa renda. E quando eu me virei para a medicina, eu também sempre pensei em que eu podia fazer alguma atuação para ajudar as pessoas que mais precisavam. E, bom, então passei no vestibular de medicina, fiz medicina, depois fiz residência em ginecologia e obstetrícia, e fiz essas duas vertentes da especialidade, até que há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu parei de fazer obstetrícia, porque junto com essa atividade de gestão, ela ocupa muito tempo e te tira no meio de um evento, de uma reunião importante, tu tem que sair correndo para atender uma parturiente. Então, agora, atualmente, eu faço ginecologia, tenho um consultório. Na vida acadêmica, eu fiz mestrado e trabalho ainda desde a saída da residência, e a própria residência eu fiz no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e até hoje eu trabalho lá, agora não na assistência, mas numa área de gestão. Então, essa foi minha vida um pouco dentro da medicina, está sendo, né? Eu pretendo continuar trabalhando nisso por um bom tempo ainda.
E a minha entrada no cooperativismo foi através de comitês de especialidade da Unimed Porto Alegre. A Unimed constituiu comitês de especialidade, das várias especialidades, e eu, na época, era diretora da Sociedade de Gineco-Obstetrícia do Rio Grande do Sul, então eu fui designada para participar do Comitê de Especialidade de Gineco-Obstetrícia. E ali eu tive uma inserção maior na atividade da cooperativa. Já era cooperada, lógico, atendia no consultório os pacientes da cooperativa, mas ali eu botei um pé no prédio que faz a gestão da cooperativa. E depois eu fui botando o outro pé também e fiquei, e estou aqui até hoje. A gente está falando de um tempo aí de 25 anos, eu acho, mais ou menos, desde que eu entrei no comitê de especialidade até hoje. E aí esse foi a minha entrada no cooperativismo. Eu sempre tive juntando com a tua pergunta, né, eu sempre tive essa ideia de uma ação social. Então, o cooperativismo, desde o início, para mim, ele fazia muito sentido estar fazendo uma atividade como essa, né? Tentando tratar de forma semelhante os semelhantes, né? Então, isso fez muito sentido para mim desde o início. Eu me identifico muito com os valores do cooperativismo desde sempre. Então, algumas datas, né, alguns números. Eu estou agora com 61 anos. Meu início na Unimed Porto Alegre foi em 97, eu acho, em 96 ou 97, que eu entrei para o comitê de especialidade. Eu me formei em medicina em 85, então eu já tinha um bom tempo de atividade profissional aí, até ingressar na Unimed Porto Alegre. Enfim, meu trabalho, eu acho que foi sendo observado, né? E tive o estímulo de alguns colegas para me candidatar ao Conselho de Administração. E eu me candidatei e fui eleita pela primeira vez no ano 2000. Em março de 2000, eu assumi pela primeira vez a cadeira, uma das cadeiras do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre. Nós temos eleições de 3 em 3 anos para o Conselho, e eu fui ficando. Eu fui reeleita todas as vezes que eu me candidatei, então eu estou no Conselho desde o ano 2000, faz 22 anos agora que eu estou no Conselho. No ano de 2007, fui eleita, junto com o meu colega, o Dr. Márcio Pisato, presidente, o Márcio, e eu vice da Unimed Porto Alegre. E ficamos como presidente e vice durante 9 anos. Por uma questão estatutária, as reeleições para o Conselho, elas não têm limite, né? Na medida que os cooperados reconhecem seu trabalho e continuam votando, a pessoa pode permanecer como conselheira, mais ou menos como no legislativo do sistema eleitoral brasileiro, né? Mas no Conselho, a gente instituiu, durante o nosso mandato, fizemos uma reforma estatutária que definiu que a presidência e a vice pode ser exercida por 2 mandatos de 3 anos. Nós ficamos 9 porque essa modificação foi feita durante a nossa gestão, porque antes também poderia ficar sem limite de tempo. E a gente achou que, por ser uma cooperativa, principalmente, era importante oxigenar essas cadeiras, né? Então, ficamos de 2007 até 2016 como presidente e vice, eu vice-presidente. Depois, teve, durante 6 anos, a gestão do colega Flávio Vieira, foi presidente da cooperativa, até o ano de 22, agora março de 22. Ele era nosso superintendente geral, então fizemos a sucessão.
E agora, em março de 22, fomos eleitos novamente, o doutor Márcio Pisato para presidente e eu vice-presidente do Conselho de Administração da cooperativa. Então, atualmente, eu sou conselheira e vice-presidente da Unimed Porto Alegre, com muita honra, orgulho e humildade. Bom, a Unimed Porto Alegre tem representatividade, um dos pontos que fazem parte do nosso planejamento estratégico é a representatividade nacional. Então, surgem cadeiras para serem ocupadas nas instituições nacionais, a Seguros, a Unimed Brasil, Unimed Participações e a própria Central, e, naturalmente, por uma questão até de familiaridade com os assuntos, o presidente e vice-presidente da Singular são indicados para fazer essa representatividade. Então, em 2009, eu fui indicada pelo Conselho da Unimed Porto Alegre para ocupar a cadeira no Conselho da Unimed Participações, e então eu assumi em 2009, lógico, o meu nome passa por uma aprovação dos sócios na época, porque na época Participações não era uma SA, então os sócios da Participações aprovaram o meu nome e eu entrei, então, no Conselho de Administração da Unimed Participações. Fiquei, até porque continuei como vice-presidente aqui da Unimed Porto Alegre, fiquei lá até o ano de 21 como conselheira, um período fui presidente do conselho, e em 21 eu fui indicada para conselheira da Seguros Unimed. Então, esse tempo inteiro eu tenho tido idas frequentes a São Paulo, fora o período da pandemia, evidente, ficamos de forma remota, mas fiquei muito em contato com os assuntos do centro do país e do sistema Unimed, né? Os assuntos mais abrangentes, e te digo que essa distância geográfica antes da pandemia, ela prejudicava um pouco por conta de uma distância física das pessoas e dos assuntos que mais são motivo de discussão do sistema nacional. Com a pandemia, houve uma aproximação, a gente conseguia fazer até hoje, né, mesmo com a diminuição desses eventos à distância, a gente consegue fazer uma aproximação melhor, e com isso melhorou bastante essa interlocução com as pessoas do centro do país. Mas é importante dizer que a distância geográfica sempre coloca as pessoas, imagino que isso aconteça com os colegas do Nordeste também, mas nós aqui do Sul, a gente fica um pouco afastados das principais discussões. Agora, com essa aproximação digital, digamos, a gente está conseguindo reverter isso um pouco mais. Mas o meu tempo de participações, então, Luiz Fernando, para contextualizar melhor, foi de 2009 até 21, bastante tempo. Eu tive muito conhecimento do sistema em função da minha presença no Conselho da Participações. Entendi melhor o sistema Unimed. Penso que a gente fez um trabalho interessante enquanto esteve lá, e pontuo como talvez a principal ação a transformação da Unimed Participações de limitada para a sociedade anônima, que esse foi um ponto importante. Se eu tiver que destacar um ponto desse período inteiro que eu fiquei lá, esse eu acho que foi o ponto mais importante da minha participação e que eu aprendi muito, inclusive, em função disso.
Olha, vou te dizer que muito pouco, né, porque, eu comecei a entender melhor quando assumi a cadeira de vice-presidente, porque como conselheira, apesar do interesse que eu tinha e da dedicação, não se tinha muito contato com as atividades, tanto da seguros quanto da participações. Nós tivemos um colega aqui da Unimed Porto Alegre que foi presidente da Seguros, o doutor Jorge Canterge, e através dele a gente tinha relatos de atividades, mas principalmente da Seguros. Então, para te dizer a verdade, foi essa, posso considerar que os primeiros 2/3 dessa década, que se inicia no ano 2000, ela foi um pouco obscura, para mim, pelo menos, em relação às atividades da Unimed Participações e, de uma forma geral, das atividades do sistema Unimed, principalmente do centro do país. Essa transformação de limitada para SA, ela foi feita de uma forma muito interessante. Teve uma discussão importante sobre as vantagens de ser uma SA, de tentar pulverizar mais a propriedade, né, da empresa, e de tornar realmente a Unimed Participações a holding do sistema Unimed. Foi contratado o escritório do doutor Carvalhosa, que é um escritório, enfim, super qualificado no quesito de societário. Tivemos uma intensidade de reuniões bastante grande. Eu ia para São Paulo muito seguido, porque fazíamos reuniões discutindo tudo, como seria o estatuto, qual é a melhor forma de organização societária, enfim. Isto, acho que a gente ficou em estudos, assim, preparativo para isso, eu não tenho bem certeza, mas talvez tenha levado próximo de 1 ano nessa transformação. Enfim, ela foi realizada, e eu acho que isso agregou bastante, principalmente no quesito governança, porque talvez uma das principais vantagens dessa transformação foi trazer junto conceitos de governança que sempre qualificam muito as empresas. Essa transparência que se vê não é a mesma que se via antes. Então, isso eu acho que foi muito importante. E para o funcionamento como uma holding do sistema, uma estrutura de sociedade anônima sempre é mais adequada, até em termos de segurança societária. Então, esses foram os objetivos principais, modernizar essa estrutura, né? E isso, então, a gente conseguiu através dessa transformação em sociedade anônima. O conselho, ele participa, o conselho da Unimed Participações, lógico, ele define planejamento estratégico, né? O planejamento é proposto pela diretoria executiva, discutido, e o conselho aprova ou recomenda algumas modificações no planejamento estratégico. Então, é evidente, ele é super importante para a empresa. O meu período na presidência, na cadeira da presidência do Conselho de Administração, ele foi muito interessante, desafiador, porque é importante também, sob o prisma de eu ser uma mulher, como conselheira, que já não é muito comum, e como presidente do conselho, foi a primeira vez que aconteceu. Então, te digo que eu, vice-presidente de uma singular, que é grande no sistema, é importante, a Unimed Porto Alegre
é uma das principais singulares do sistema Unimed, mas eu tinha sentados na mesa colegas de grande projeção, né, presidentes de suas singulares, presidentes de federações, então foi um pouco desafiador. Eu não faço um discurso feminista, não faço mesmo, mas é lógico que quando a gente ocupa cargos que são assim pela primeira vez, né, esse ineditismo sempre traz alguma expectativa em relação ao desempenho da pessoa. E eu tenho certeza que em torno do meu nome também deve ter tido algumas expectativas nesse sentido. Mas também entendo que eu tive uma torcida e um apoio muito grande de todas as mulheres que circulam, né, nessas posições de conselho pelo sistema Unimed. Mas eu contei com a participação dos conselheiros de uma forma super boa, produtiva. Fizemos um planejamento que tentou, pelo menos, deixar algumas estruturas bem definidas na Unimed Participações. É um sistema político, né? Todo o sistema Unimed tem bastante questões políticas envolvidas. Então, às vezes, se tenta fazer alguns progressos, enfim, algumas estruturas, montar algumas estruturas que se acredita que seriam muito produtivas para o sistema, mas nem sempre existe uma convergência de pensamento em relação a isso, e algumas iniciam enfim, são descontinuadas, outras nem conseguem sair do papel, mas algumas vão para frente. Eu te dou um exemplo como a corretora, né, que é uma estrutura que está aí. Outras tantas, desde que eu estou eu fiz parte do conselho antes de ser presidente, também não evoluíram, mas outras tantas evoluíram também, e eu acredito que essa gestão nova está fazendo um belo trabalho e vai conseguir deixar aí sua marca para frente no sistema, tenho certeza disso. Mas é um pouco disso que eu posso te falar do meu momento como presidente do conselho. Bom, durante o tempo que eu estive no conselho, eu vivenciei algumas diretorias, né? Quando eu fui presidente do conselho, a diretoria executiva, o presidente da empresa foi o doutor Mai, que atualmente é presidente aqui da Federação Rio Grande do Sul. Mas em toda a minha vivência, minha passagem no conselho, sempre houve uma mitigação com as diretorias em relação a responsabilidades do que se estava discutindo e decidindo. Muitas propostas eram levadas para apreciação do conselho e tentava-se tirar um consenso no sentido de aprovar ou não determinadas medidas, né? O planejamento estratégico, eu acho que nesse aspecto é um ponto principal. Então, eu sempre tive experiências boas com as diretorias que eu vivenciei como conselheira. Nunca houve imposições, sempre se discutiu, e como todo sistema, vence a maioria, né? Eventualmente, tu pode não concordar com alguma decisão emanada pelo conselho, ou mesmo uma atividade operacional definida pela diretoria executiva, mas mesmo não tendo a mesma opinião, uma vez que a decisão é tomada, a gente entra no time e vai atrás de conseguir o melhor resultado para o que foi decidido. Mas eu sempre vi as diretorias da Unimed Participações de uma forma muito positiva. A gente tinha reuniões mensais, presenciais,
podia-se estudar os assuntos com alguma antecedência, né? Então, considero como uma atividade, uma experiência muito boa, conselho, diretorias executivas, né? Eu acredito que sim, que existe um conhecimento melhor em relação ao sistema, né? O sistema conhece melhor os fluxos do sistema. Uma coisa importante, né, é que mesmo nas singulares, tem sempre uma dificuldade de comunicação com os cooperados. As singulares têm que se comunicar com os cooperados, apesar da difusão de formas de comunicação que a gente tem hoje, assim mesmo, tem colegas que desconhecem totalmente o que é a diferença de uma cooperativa do que para uma operadora de medicina de grupo, né? Então, natural que essa intimidade com a forma do sistema funcionar não seja muito bom. Mas eu acho que dentro do sistema das gestões, das pessoas que fazem gestão de singulares, federações e das principais empresas do sistema, existe uma comunicação melhor, existe um conhecimento melhor. Isso é fruto não só de uma facilidade em termos de comunicação, como essa que a gente está fazendo agora, né? Mas também de uma governança melhor, em que as medidas, as atitudes, as discussões são mais transparentes, materiais para estudo do que a gente vai discutir em reuniões, eles são mandados com antecedência, ou seja, para as pessoas que participam, existe a possibilidade, e isso deveria ser uma obrigatoriedade, né, de estudar antes de participar. Sim, isso melhorou muito. Eu não sei te dizer exatamente o tempo, o timing em que isso aconteceu, que não me parece que tenha sido uma virada de chave, né? Os meios de comunicação, eu acho que são importantes e melhoraram muito esse processo, e eles têm a evolução que se tem em todas as outras atividades, né? Mas acredito que essa mudança, especificamente na Unimed Participações, essa mudança para a sociedade anônima e a obrigatoriedade de seguir padrões de uma sociedade anônima, isso ajudou bastante. Se tem um ponto para eu definir que especificamente na Unimed Participações isso melhorou, foi a virada para a sociedade anônima. Em 2021, concluindo o meu período de 2 anos como presidente do conselho, e com as eleições do sistema Unimed Nacional, eu saio do Conselho de Administração da Participações, passo para seguros. Tenho uma convivência muito boa, conheço todos os colegas que estão lá, o atual presidente da Seguros, o Dr. Elton, é um amigo, eu considero ele como um amigo meu, assim como o Dr. Adelson, da Participações também. Os conselheiros eu não tenho muito contato com todos, né, porque a gente faz uma reunião por mês na Seguros, uma virtual e uma presencial, são intercaladas, e eu procuro estar presente presencialmente nas que assim permitem, né, mas não tem a participação de todos os conselheiros, muitos ficam na sua cidade e participam virtualmente, então estou louca para que comece realmente essas atividades e encontrar as pessoas. Se tenta fazer um trabalho muito bom, a Seguros tem um desempenho muito bom, eu tento ajudar, dando minhas opiniões e percepções na medida do que eu posso, né, do que eu consigo entregar, estudo um pouco
dessa área de seguradora, que não é intuitivo para mim, eu tenho que estudar, né? Porque não é só uma seguradora de saúde, tem outros ramos de seguros, então eu não tinha esse conhecimento antes de entrar na participações. À medida que eu entrei na participações, que é a principal acionista da seguros, né? Então, tem que estudar um pouco dessa área, e agora na seguros, então no conselho eu tenho lido um pouco mais, e tenho tentado ajudar no que posso, acredito que alguma coisa eu contribua. E eu tenho a impressão e tenho a esperança, principalmente, que o sistema Unimed, visto que hoje existe um grupo, né, um alinhamento nas gestões das empresas, dos sistemas, empresas nacionais, que a gente consiga andar um pouco mais, com mais velocidade, a velocidade que o cenário atual da saúde suplementar exige, que a gente tem que ser mais produtivo, tem que ser mais esperto, tem que agir de uma forma mais sábia e em conjunto como um time, coisa que a gente tem dificuldade de fazer por essas questões que eu já comentei, questões políticas. Mas para esse grande sistema, o principal sistema, a empresa da saúde suplementar no país, para a gente conseguir manter essa posição e a importância do que a gente faz, a gente tem que agir mais como um time. Para isso, a gente precisa conversar mais, se entender, quebrar alguns interesses individuais. E quando eu falo individuais, não estou falando de pessoas, estou falando mais de estruturas mesmo, né? E pensar de uma forma mais coletiva. Porque, apesar de a gente falar de empresas que são sociedades anônimas, né, como a Seguros como a Participações importante que mesmo essas estão dentro de um sistema cooperativo. Mesmo elas não sendo cooperativas, elas vivem num sistema cooperativo, sistema Unimed, e a gente vai ter que trabalhar como um sistema, como um time, e para isso nós vamos ter que pensar muito mais no coletivo. E é essa esperança que eu tenho, e estou tentando, de alguma forma, ajudar a que isso seja possível. Eu acho que é esse o meu fechamento, assim, um sentido de uma esperança e um trabalho de que a gente vai conseguir chegar nisso. A participação tem uma função importante no sistema, porque ela é o braço empresarial do sistema, né? Ela é a estrutura que pode identificar, e está fazendo isso, atividades em que o sistema pode atuar, principalmente até no desenvolvimento das singulares, né? Então, como já se tem alguma atividade no sentido de verticalização, e aí a holding é importante, e em outras áreas que a gente possa aproveitar a força do sistema e principalmente identificar o que o sistema precisa para fortificar mais ainda, aí sim, como um grande grupo empresarial, Unimed. A Participações tem uma função fundamental nesse processo inteiro.